Recording in progress. Bom dia, meu nome é Milena Conceição Maia Pereira e o título do meu projeto é Planejamento para a Identificação de Genes Codificadores de Enterotoxinas em cepas pertencentes ao gênero Staphylococcus isoladas da Baía de Guanabara. Minha orientadora é Márcia Marval e meu co-orientador, Círio Rossi. A Baía de Guanabara, ela faz parte do Rio de Janeiro e é a segunda maior baía do litoral brasileiro. A qualidade de água dela vem piorando com o passar dos anos por causa de problemas como falta de saneamento básico, pesca ilegal, resíduos produzidos por hospitais, dentre outros que resultaram na destruição do ecossistema e ocasionaram problemas de saúde na população. Bactérias do gênero Staphylococcus são os principais causadores de intoxicações alimentares desencadeadas pela ingestão de enterotoxinas produzidas por estes micro-organismos. Ao todo, 21 enterotoxinas estafilococcus são conhecidas, sendo 95% dos surtos causados por enterotoxinas clássicas A, B, C, D e E. E a gravidade dos sintomas, como náuseas, dores abdominais, febre, diarreia e vômito, depende da quantidade de enterotoxina ingerida e da suscetibilidade do indivíduo, sendo a hospitalização raramente necessária. A Instrução Normativa número 60, de 23 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde, estabelece os padrões microbiológicos de alimentos que podem ser consumidos pelos clientes, em que o limite de detecção para enterotoxinas estafilocóccicas deve ser menor ou igual a 1 nanograma. Dessa forma, no desenvolvimento de métodos que aumentem a praticidade, a rapidez e a sensibilidade na detecção das enterotoxinas irá contribuir para o aumento da segurança da cadeia alimentar de produção. O princípio da técnica nesta de PCR é o mesmo da PCR convencional, mas ao invés de usar a amostra original para a PCR, utiliza-se o produto da PCR anterior, como mostra na imagem. A PCR é o que está em vermelho e a nesta de PCR em amarelo. Então, você pega o produto da PCR que está em vermelho e faz a nesta de PCR que é em amarelo. No qual, na segunda amplificação, os primers eles vão senelar a região mais interna do fragmento amplificado anteriormente. Na prática, a gente faz a primeira reação e, quando ela ficar pronta, transferimos poucos microlitros para um outro tubo e fazemos a segunda reação, que é a nesta de PCR. Ela possui alta sensibilidade na detecção e maior especificidade comparada à PCR convencional. Assim, o objetivo do meu projeto foi desenhar uma reação de nesta de PCR para determinar a presença de genes de enterotoxinas em cepas pertencentes ao gênero Staphylococcus isoladas da Baía de Guanabara. A primeira coisa que eu fiz foi a coleta de sequências dos genes de enterotoxinas clássicos para desenho dos primers para nesta de PCR, utilizando bancos de dados do GenBank no NCBA. O NCBA é onde estão os maiores dados de sequências públicas de genomas e proteínas. E eu escolhi as enterotoxinas clássicas porque existem poucos estudos sobre intoxicação estafilocócica envolvendo as outras enterotoxinas. Então, nessa tabela, eu mostro as clássicas e o número de acesso de cada uma delas. Sequências homólogas foram buscadas no banco de dados utilizando a ferramenta BlyShane, visando a coleta de cópias do mesmo gene em sequências com cobertura 100% de espécies em espécies ou cepas diferentes da original. Eu selecionei 6 sequências homólogas e o BlyShane, ele procura regiões de similaridade entre essa sequência e outras sequências. Eu fiz isso para ter certeza se o primer que eu estava desenhando iria detectar esse gene em todas as outras cepas e espécies de Staphylococcus. Eu encontrei apenas cepas diferentes, não espécies, mas isso já é de se esperar, porque durante muitos anos a capacidade de produzir enterotoxina foi relacionada apenas a Staphylococcus aureus, pelo fato de sempre estarem envolvidos em surtos de intoxicação alimentar, fazendo com que essa espécie ela fosse mais pesquisada no Brasil, porque os outros não tinham tantos fatores de virulência e capacidade de causar doença. Então, são estudos recentes, por isso não é comum achar no banco de dados. E aí, o que seria cobertura 100%? Que é isso que eu estou mostrando com a setinha vermelha. Estão vendo? Todos estão 100%. O que seria isso? Significa que a minha sequência cobre 100% o tamanho da sequência que está sendo utilizada como alvo. Ou seja, eu não estou comparando um pedaço grande de uma sequência com um pedaço pequeno de outra. Se eu fizesse isso, a cobertura seria bem mais baixa. Eu quis comparar sequências que fossem mais ou menos do mesmo tamanho. E o que seria identidade? Que é isso que eu estou marcando com a setinha verde. Identidade é a porcentagem de uma sequência igual a outra. Eu não escolhi sequência 100% porque eu queria desenhar um primer para sequências conservadas desse gene. Então, eu tive que levar em consideração que ele pode ser um gene variado. Depois, sequências de cada gene de enterotoxinas foram alinhadas para visualizações de regiões conservadas com o algoritmo saudável no programa MegaX. Então, nessa primeira imagem, eu mostro o gene assim que eu insiro no programa MegaX. Estão vendo que está tudo desalinhado? A primeira linha, por exemplo, mostra 2A, depois 4G. A segunda linha, 2C, depois 4A. Está tudo bagunçado.
Porque provavelmente no banco de dados eles depositaram a reverse complementar da sequência e não a sequência direta. Então é preciso inverter, deixando todos na mesma direção e depois fazer o alinhamento. Então nessa segunda imagem eu mostro, após ter feito a reverse complementar de elementos. Tá vendo que agora está tudo certinho, as cores tudo certinho? Isso serviu para ver que a minha sequência é conservada e em qualquer posição que o meu prime alinhar, ele vai amplificar independente da cepa, podendo utilizar qualquer uma dessas sequências para servir de base para desenhar o meu prime. Depois foi realizado o desenho de primes com o programa Primer Blast. Para o desenho dos primes externos, eu utilizei amplicões de tamanhos entre 250 e 400 bares de base, porque são os maiores. Já para os primes internos, amplicões menores, né, entre 100 e 250 bares de base. Então, aqui, o que está marcado em amarelo são os primes externos e em vermelho, os primes internos. Nessa tabela, eu mostro os primes externos desenhados para a detecção de genes de enterotoxina e estafilococcus por Nesta de PCR. Então, aqui eu mostro o gene-alvo, eu mostro o nome do prime, eu mostro a sequência de 5 linhas, 3 linhas, o tamanho, o amplicon, o TM e o GC. E nessa segunda tabela, eu já mostro os primes internos, tá? Com as mesmas informações. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, importante, é que reparem que na enterotoxina A, o amplicon está 168 no prime interno, né? Já no prime externo é 269. Então, mostra que o externo é muito maior que o interno para mostrar, para fazer aquela especificidade e maior sensibilidade, né, da reação. Os primers eles serão utilizados na triagem dos genes de enterotoxinas nas cepas isoladas da Baía de Guanabara com o kit Gotac Green Master Mix do Promega. Esse kit é um kit padrão utilizado no meu laboratório que contém a TAC polimerase, o tampão, o MgCl2 e os nucleotídeos, ou seja, não contém somente os primers, o DNA e a água. E aí será feito os seguintes parâmetros de reação. Primeiro, uma desnaturação do DNA a 94 graus Celsius por 5 minutos. Depois, 30 ciclos de uma desnaturação a 94 graus Celsius por 30 segundos. Um anelamento a 55 graus Celsius por 30 segundos. E uma extensão a 72 graus Celsius por 30 segundos. E para finalizar, uma extensão final a 72 graus Celsius por 5 minutos. Por último, foi desenhado no PowerPoint um gel hipotético dos fragmentos esperados das reações de PCR em cepas positivas para os genes de enterotoxinas. Nessa primeira fileira, eu mostro o marcador molecular de 100 pares de base que eu utilizei como referência. E depois eu já mostro tanto os primers externos quanto os internos. Por exemplo, o primeiro, do A, é o externo. Depois eu mostro A nested, então é o interno. Depois o B, externo. Depois o B nested, interno. E daí por diante. Dessa forma, é possível concluir que é necessário serem realizados trabalhos experimentais para comprovar a eficácia do planejamento proposto. Estudos futuros visam avaliar a expressão dos genes de enterotoxinas detectados nas cepas através da técnica RT-PCR, pois é uma técnica que identifica e quantifica patógenos em tempo real da reação de PCR, tá? E é de extrema importância a detecção de enterotoxinas para garantir a segurança da produção de alimentos. Quero agradecer ao Instituto de Microbiologia Paula de Goiás pela acolhida, a FAPERJ e a CNPq pelo apoio financeiro e, por último, CNPq e a FRJ pela Bolsa PIBIC CNPq.